A primeira dessas exigências, para o conhecimento do universo e o desenvolvimento moral do homem, é a existência de Deus. A segunda é a fé em Deus, a confiança interna, intuitiva, no seu poder e na sua providência, não como uma entidade pessoal, antropomórfica, mas como a intuição de uma presença e a identificação a essa presença, segundo a expressão final de Hubbert em Esboço de uma Doutrina da Moralidade. Por outro lado, a fé espírita não se enquadra num sistema dogmático e ritual, o seu ambiente natural e necessário ao da liberdade moral. Para Kardec, como para seu mestre Enrico Pestalozzi, a religião verdadeira é a moralidade, a que leva o homem, não à santidade convencional, mas à sua realização como ser moral. Kant e os neokantianos dizem o mesmo. O pecado de Kant foi o da dicotomia no plano do conhecimento, negar à razão a possibilidade da metafísica. Essa posição estimulou em nossos dias alguns pensadores que procuram manter-se no campo do empirismo, entendendo que as ciências não podem ir além do sensível. Mas é tão insustentável esse argumento que os próprios filósofos materialistas o têm recusado. John Lewis, filósofo marxista inglês, afirma em seu livro Ciência, Fé e Ceticismo, que tal argumento implica a rejeição da realidade objetiva das próprias leis e teorias científicas. Wilhelm Dilthey, o famoso filósofo historicista alemão, estuda a formação da consciência metafísica do Ocidente a partir dos gregos, passando pela Idade Média e eclodindo na Renascença, para concluir que o método experimental das ciências se fundamenta na fé. Um trabalho de Alfred North Whitehead, A Ciência e o Mundo Moderno, põe água na fervura demonstrando que toda a nossa estrutura científica se alicerça numa fé ingênua e jamais demonstrada. Se a religião parte do pressuposto da existência de Deus, de que tanto zombam alguns cientistas, a verdade é que a ciência faz o mesmo, partindo do pressuposto da ordem universal. Essa ordem, por sua vez, exige um poder mantenedor, uma força ou um conjunto de forças que garantam o controle e a regularidade permanente das funções criadoras e renovadoras da natureza. O que Kardec chamou de sentimento intuitivo da existência de Deus, o filósofo Whitehead chama de convicção instintiva. Os termos se equivalem, mas a expressão de Kardec é a mais adequada. Ouçamos Whitehead. Em primeiro lugar, não pode haver ciência viva se não estiver difundida a convicção instintiva de uma ordem das coisas e, em particular, de uma ordem da natureza. E acrescenta, usei intencionalmente a palavra instintiva. Referindo-se ao agnosticismo da filosofia de Davi Hume, lembra Whitehead que a ciência o repeliu e continuou apegada à fé na ordem universal, sem o que voltaríamos à Idade Média. Uma passagem curiosa de Whitehead nos lembra do Evangelho. Escreve ele, a fé científica se manteve à altura das circunstâncias e aplainou tacitamente a montanha filosófica. É uma confirmação histórica e científica de que a fé remove montanhas. Ai das ciências se assim não fosse. E Whitehead confirma a seguir a teoria de Dilthey. Minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência, originada antes da teoria científica moderna, é um derivado inconsciente da teologia medieval. Teríamos de voltar a Dilthey para lembrar que em seu livro O Homem e o Mundo ele considera a Idade Média como um longo período de treinamento da razão, durante o qual fermentou na Europa o racionalismo iluminista que deveria eclodir no Renascimento e dar início ao mundo moderno. Dessa maneira, a ciência aparece no Renascimento como uma reação da teologia medieval contra si mesma. Por isso, Descartes surge como o continuador de Abelardo, cujo racionalismo é levado pelo cartesianismo sob inspiração do espírito da verdade segundo as declarações do próprio filósofo, as últimas consequências. Os pressupostos metafísicos da ordem universal e das conexões de causa e efeito não puderam ser abandonados nem mesmo pelo positivismo e o materialismo dialético, pois sem esses pressupostos seria impossível qualquer conhecimento e voltaríamos ao agnosticismo destruidor de Hume. A fé científica permitiu o desenvolvimento das ciências e continua a sustentá-la. E podemos ir além, acrescentando que neste momento, quando um foguete cósmico é lançado no espaço, façanha que tem servido para novas e ingênuas esperanças de parte dos negadores sistemáticos, o poder da fé se confirma e se demonstra.
Por outro lado, o lançamento de um foguete é um ato de submissão a Deus. Pois o que faz a inteligência humana para conseguir essa realização, se não curvar-se ante a realidade das leis universais e obedecer rigorosamente a essas leis, sob pena de acabar numa catástrofe? A filosofia espírita não é dicotômica, não divide a realidade em duas partes, não abre um abismo entre matéria e espírito. Pelo contrário, sua posição é monista, sua cosmovisão é global. As leis naturais, físicas, psíquicas, morais ou metafísicas são todas leis de Deus. A fé humana do vendedor que confia em si mesmo, a fé científica do sábio que confia na ordem universal, a fé mística do crente que confia no seu santo ou no seu Deus são todas manifestações de uma mesma lei, que é estudada em O Livro dos Espíritos como lei de adoração. Essa lei universal levou Pierre Gaspar Chaumette a entronizar a bailarina Candeille no altar da Catedral de Notre-Dame como a deusa razão. Fez o filósofo positivista Augusto Comte cair de joelhos ante a deusa Clotilde de Vaux. Obrigou Marx e Engels a proclamarem a classe operária como messias da redenção socialista. E só encontrou, apesar de tudo isso, na filosofia espírita a sua análise, a sua crítica e a sua explicação racional. 5. Ontologia espírita. O problema do ser empolga toda a história da filosofia e podemos considerá-lo como o elo que mantém a união do pensamento religioso com o filosófico. Deixando de lado a filosofia mística do Oriente, que pertence ainda à fase do sincretismo gnoseológico, na qual a filosofia e religião formam um todo confuso, podemos situar o início da cogitação ontológica de Pitágoras. Dele passamos às escolas em contradição dos eleatas e dos jônios, atravessamos a era helenística, em que Plotino se destaca no neopitagorismo considerando o ser como a alma viajora do infinito, passamos pela Idade Média em que a mística volta a impregnar o pensamento filosófico, pelo Renascimento em que se repete com Descartes o episódio pitagórico, pelo mundo moderno em que o problema do ser vai ser posto em questão e chegamos à época atual, ao mundo contemporâneo, em que o ser se apresenta novamente dominando a filosofia. A filosofia espírita integra-se perfeitamente nessa tradição filosófica. E cumprindo a sua função de síntese esclarece, como vimos no caso de fé e razão, o sincretismo das fases místicas, mostrando o ser como o centro natural de todo o processo do conhecimento. A contradição eleata-jônica, que ainda hoje domina o mundo filosófico, encontra a sua solução dialética na filosofia espírita. Bem sabemos que esta afirmação é da mais alta gravidade, mas podemos assegurar que já seria um lugar comum se os filósofos que imperam no pensamento atual houvessem examinado sem prevenções a questão espírita. Infelizmente, como escreveu Kardec há mais de 120 anos, ainda hoje podemos repetir que os homens eminentes no campo do saber assumem às vezes atitudes bastante pueris, deixando de lado questões importantes por motivos puramente circunstanciais. O ser, para Pitágoras, era representado pelo número 1 sublinhado. É a inefável unidade pitagórica, geralmente considerada como a substância numérica da realidade. Pitágoras, como acentuou Bertrand Russell, é o primeiro filósofo e também o primeiro homem em que fé e razão se definem como um par. A matemática é o processo racional de que ele se serve para esclarecer os problemas da fé no campo da mística. De um lado, Pitágoras é um órfico, ligado à tradição de Orfeu na história religiosa dos gregos, e de outro lado é um jônico, ligado ao desenvolvimento das pesquisas físicas de Tales, na Jônia. Assim, nele se fundem a concepção de Zenão de Eleia e Parmênides, escola eleata, do ser como imóvel, uma esfera sem qualquer movimento, porque a esfera é a figura geométrica da perfeição e o não movimento é a imagem ideal da perfeição, e a concepção de Tales de Mileto, do ser como incessante movimento, a que Heráclito, de Éfeso, dava a condição de constante devir, de renovação infinita. Definindo o ser como a unidade, o número 1, Pitágoras o considerava imóvel. Mas admitindo que essa imobilidade podia sofrer abalos, dava-lhe a possibilidade de agitar-se. E era assim que ele explicava a gênese do universo,
Um estremecimento de um produz o 2 e desencadeia a década, o número sublinhando 10 que representa o universo. O ser teológico da mística se transforma assim no ser racional da filosofia e se multiplica numa infinidade de seres. Os números são infinitos e o infinito matemático representa a natureza infinita do universo. Na filosofia mais recente voltamos a encontrar a posição pitagórica. Para Sartre, o criador do existencialismo ateu, o ser é uma espécie desses ovoides de que nos falam os livros de André Luiz, influência eleata, uma consciência fechada em si mesma, envolta numa espécie de membrana limbosa, segundo a própria expressão sartreana em Lettre et Linet, mas que se projeta na existência, influência pitagórica, saindo de sua imobilidade e seu isolamento para existir. E nas demais correntes da filosofia contemporânea se continua na posição de problema fundamental. No marxismo e no neopositivismo é o ser humano o que importa. E o que é o ser humano, senão a projeção pitagórica do ser único e a projeção sartreana do mistério limboso? Assim, o ser é sempre, em qualquer sistema ou concepção, o mistério do um e do múltiplo. Na filosofia espírita esse mistério se aclara através da revelação e da cogitação. A revelação, como vimos, pode ser humana ou divina. No caso é divina, pois reservamos para o campo humano a expressão clássica da técnica filosófica, a cogitação. Os espíritos revelaram a existência do ser pela comunicação mediúnica, e a provaram pela fenomenologia mediúnica, mas os homens confirmaram essa existência pela cogitação, pela pesquisa mental do problema. Todos conhecemos a expressão de Descartes: cogito, ergo sum penso, logo existo. Kardec não repetiu Descartes, mas acrescentou um verbo novo ao pensar, ampliando o conceito da presença de Deus no homem. Podemos interpretar assim a posição de Kardec: sinto Deus em mim, logo existo. E o que vemos no capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, onde a questão é assim colocada no item 6, o sentimento intuitivo da existência de Deus que trazemos em nós seria efeito da educação e o produto de ideias adquiridas. A resposta dos espíritos é esta: se assim fosse, porque os vossos selvagens teriam também esse sentimento? A essas duas perguntas, a esse duelo que travou com os espíritos, Kardec acrescenta no comentário ao mesmo item: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas o produto de um ensino, não seria universal e só existiria, como as noções científicas, entre os que puderam receber o ensino. O conceito espírita de Deus, portanto, como todos os nossos conceitos, se origina no plano do sentimento, da afetividade humana. O homem, primeiramente, sente que Deus existe. É o caso do selvagem, que Feuerbach acusou de medroso, criando Deus pela imaginação aterrorizada diante da natureza, e que Spencer dotou de uma capacidade de abstração mental inaceitável, tanto numa apreciação psicológica, como antropológica e histórica. Primeiro sentimos, depois pensamos. Há um livrinho de Emmanuel, Pensamento e Vida, recebido psicograficamente, por Chico Xavier, que explicará bem esse processo para aqueles que desejarem conhecê-lo do ponto de vista espírita. Talvez agora se torne mais clara a nossa afirmação anterior que a fé pertence à própria substância do ser. Ao criar os seres, ou espíritos, Deus lhes imprimiu sua marca, segundo Descartes, e essa marca é a ideia de Deus, inata no homem. Mas Kardec se refere a um sentimento intuitivo que precede a ideia e esse sentimento é que representa a verdadeira marca do obreiro em sua obra. Assim, primeiro sentimos Deus e depois pensamos nele. O ser está em nós por essa intuição, mas nós também somos seres. Cada criatura humana é um ser espiritual, mas é também um ser físico ou um ser corporal. Esse problema do ser físico, hoje colocado pela chamada ontologia do objeto, é puramente verbal e portanto abstrato no plano da filosofia atual. Mas na filosofia espírita é um problema concreto e suscetível de verificação experimental. Encontramo-lo no item 605 de O Livro dos Espíritos, que assim o coloca: se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o rebaixe ao nível dos animais, tem no seu corpo, que frequentemente o rebaixa a esse nível,
porque o corpo é um ser dotado de vitalidade, que possui instintos, mas não inteligentes, limitados aos interesses de sua conservação. Nas experiências de exteriorização da sensibilidade e da motricidade realizadas pelo céu, Albert de Rochas, diretor do Instituto Politécnico de Paris, foi possível constatar-se a realidade desse ser vital, que os antigos conheciam, mas tomavam por uma espécie de alma humana, como vemos a partir dos gregos. Também em experiências de desdobramento mediúnico e em sessões de materialização e efeitos físicos, vários observadores reconheceram materialmente a existência de uma espécie de corpo fluídico mais denso e pesado que o perispírito, que, ao retirar-se do corpo material do médium, embaraçava o perispírito e ao mesmo tempo deixava o corpo carnal em estado de morte aparente. E o chamado corpo vital de certas doutrinas espiritualistas antigas, um ser que realmente corresponde à natureza animal do nosso corpo e é o responsável direto pelas nossas funções vegetativas. Assim, a filosofia espírita satisfaz as exigências atuais de ligação do pensamento filosófico com os dados da investigação científica, o que aliás constitui uma de suas características fundamentais. O ser, portanto, não é apenas o espírito, é também o perispírito e o corpo vital. Isso a partir do desencadeamento da década, ou seja, da multiplicação do ser único ou supremo que é Deus. Existe uma ideia geral de ser, um conceito do ser que foi bem definido em Aristóteles e na Bíblia. Para Aristóteles, o ser é aquilo que é. Na Bíblia é Deus quem fala, embora figuradamente, e se explica, eu sou o que é. Esse conceito desce do plano divino para o humano em Descartes, quando verifica, no cogito que ele é porque pensa. Mas o próprio Descartes volta ao conceito divino ao afirmar a existência de Deus no homem, ao encontrar essa existência no fundo do cogito, ou seja, da sua cogitação filosófica. Então, Deus é isso, afirma na intuição cartesiana de um ser supremo, como se afirma no sentimento intuitivo kardeciano. Parmênides, Eleata, dizia que o pensamento do ser é o próprio ser. E o ser, para ele, era uma esfera pensante, a esfericidade correspondendo à perfeição, mas como pensante, era ativo em si mesmo. Isso nos lembra a afirmação de Aristóteles de que Deus é o ato puro, ou seja, o ser absoluto em que todas as potencialidades se encontram atualizadas, realizadas em ato. Na filosofia espírita, o conceito do ser abrange todas as categorias daquilo que é, concordando portanto com o pensamento filosófico antigo e moderno. Mas ela tem as suas peculiaridades. A definição do ser supremo, por exemplo, nos é dada no item 1 do Livro dos Espíritos da seguinte maneira: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Houve quem considerasse essa definição como antropomórfica, pois a inteligência é característica do homem. Essa crítica peca por ignorância. Ignora que no Espiritismo o homem é a criação de Deus e reflete no finito os seus atributos infinitos. Antes de pertencer ao homem, a inteligência é de Deus. Mas vejamos as proposições que surgem dessa definição. Deus é apresentado como inteligência porque é a causa de efeitos inteligentes. Esses efeitos constituem todo o universo e todos os seres. A inteligência é o aspecto de Deus mais acessível à nossa compreensão e mais suscetível de verificação para nós no plano fenomênico existencial. No comentário ao item 5, Kardec explica: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Na resposta à pergunta 14 do Livro dos Espíritos, quando Kardec insiste numa definição mais completa de Deus, vemos a seguinte afirmação dos Espíritos: Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Não precisamos examinar o resto da resposta, pois o exame desta simples sentença coloca-nos em várias pistas. São 3 proposições que surgem dessa afirmação. 1. A afirmação de Deus como realidade absoluta e fundamental. 2. A afirmação da existência de Deus, que coloca Deus no plano existencial, como realidade concreta e acessível aos nossos sentidos. 3.
A afirmação da impossibilidade de se negar a Deus, que não apenas é, mas também existe, e de cujo ser e existir somos partícipes. A primeira proposição é Deus existe, mas se desdobra logicamente em duas, afirmando primeiro a realidade de Deus como ser e a seguir afirmando a existência de Deus. Deus como ser é essência, como existência se projeta no plano fenomênico. Essa dedução provém do aspecto existencial do Espiritismo, formulado independentemente das chamadas filosofias da existência mas contemporâneo delas. O existir de Deus é visível na natureza, no universo com suas leis. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Isto levou alguns teólogos a acusarem o Espiritismo de panteísmo, mas o próprio Livro dos Espíritos trata do assunto, repelindo por antecipação a acusação dos teólogos. A existência de Deus é reconhecida pelas religiões positivas como imanência. Ora, a imanência de Deus na natureza é a sua própria existência, é a sua forma de existir no plano fenomênico. Se o Espiritismo for panteísta, todas as religiões superiores também o são, e isso de maneira irrevogável. A terceira proposição é a de que não podemos duvidar da existência de Deus. Ela reforça as duas anteriores. Não podemos duvidar da existência de Deus porque ela implica a nossa própria existência do universo em que existimos. Negar a Deus seria negar a nós mesmos e negar a toda a realidade que nos cerca. Mas a filosofia espírita nos mostra também que não podemos ir além na afirmação dessa realidade suprema. Temos os nossos limites, somos espíritos encarnados em corpos animais, submetidos a uma experiência sensorial que restringe a nossa percepção e o nosso entendimento. Falta-nos um sentido, diz o item 10 do Livro dos Espíritos, para podermos penetrar a natureza íntima de Deus. A tentativa de entrar num labirinto para explicar o que nos é inexplicável só poderia levar-nos ao engano e estimular o nosso orgulho. Entretanto, como vimos pela afirmação do item 10, o Espiritismo não é agnóstico. A filosofia espírita é evolucionista e sustenta que o homem chegará a compreender Deus em maior amplitude e profundidade, na proporção em que desenvolver as suas potencialidades espirituais. Mas quando descemos do Ser Supremo para os seres múltiplos que povoam o universo, o problema se torna mais fácil. Compreendamos sem dificuldade que Deus cria os seres com os elementos constitutivos do universo. A imagem simbólica do Gênese, Deus criou o homem do limo da terra, adquire um sentido profundo e grave. A expressão bíblica sinimba de luz e poesia. Não é mais um absurdo nem uma infantilidade. É a expressão de um processo cósmico de criação. Deus não faz o homem de barro num sentido vulgar, mas é do barro da terra, através da ação progressiva das suas leis que ele arranca no correr dos milênios os seres da matriz do não-ser. Os espíritos são os seres múltiplos e finitos que Deus cria com o barro simbólico do princípio inteligente, envolvidos na ganga do fluido universal e do princípio material. São como sementes mergulhadas na terra para germinar. Mas a ontologia espírita, como todas as demais, implica ainda os problemas de essência, existência e forma. Os dois primeiros desses problemas obrigam-nos a uma referência histórica. O essencialismo filosófico sofreu um abalo em nossa época com o desenvolvimento do existencialismo. As chamadas filosofias da existência encaram as coisas em sua realidade imediata, ao contrário do clássico procedimento dos essencialistas que buscam a substância das coisas. Na verdade, trata-se de um simples método de abordagem do problema filosófico. Mas na filosofia espírita encontramos a síntese dessas posições. Os seres têm essência e essa essência se desenvolve através da evolução, é o princípio inteligente. Essa essência se reveste de formas diversas no processo evolutivo. A variedade infinita dos seres forma uma gigantesca escala que as ciências distribuem em numerosas classificações de espécies, tanto na mineralogia quanto na botânica, na zoologia e na antropologia. Essência e forma constituem a existência. Tudo o que existe se constitui de uma essência que toma determinada forma e se reveste de matéria. A forma, como Aristóteles já descobrira, não pertence à matéria mas dela se apossa para moldá-la. Procede de um elemento intermediário, o fluido universal,
que em suas modificações diversas se apresentava como magnetismo, eletricidade, princípio vital. Lemos no item 27 do Livro dos Espíritos: ele se coloca entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais que ínfima parte. Essa expressão, é fluido, como a matéria mostra que a denominação de fluido tem um sentido hipostásico. Espírito, fluido e matéria são as hipóstases, ou as faixas, do real. A realidade ontológica reflete a realidade cósmica. No ser humano essa realidade se apresenta no complexo espírito, perispírito e matéria. Entre os dois últimos existe ainda o fluido vital, como já vimos. Toda essa complexidade, entretanto, é simplesmente a expressão pluralista de um monismo fundamental. A essência que tudo domina. Ela é a realidade última. Mas só através da existência conseguimos atingi-la. Temos de penetrar as capas existenciais do ser para encontrá-lo na sua realidade essencial. E por isso que o Espiritismo tem o seu aspecto existencialista. Vivemos na existência, evoluímos através das existências sucessivas, vemos todas as coisas na perspectiva existencial, mas buscamos em tudo a sua essência, pois sabemos que somente nela iremos encontrar o real. A ontologia espírita oferece-nos uma visão dialética das coisas e dos seres. Aprendemos que a realidade aparente é ilusória, como a própria física hoje nos mostra, mas que é também necessária para chegarmos à realidade verdadeira. O ser humano está no ápice da escala evolutiva existencial. Acima dele se abrem as perspectivas de outra existência, a dos espíritos que superaram o domínio da matéria e que as religiões chamam anjos, devas, arcanjos e assim por diante. Esses espíritos conservam sua individualidade após a morte do corpo e a conservam através da evolução nos mundos superiores. Só a parte formal é perecível, o corpo e o perispírito. A essência do espírito é indestrutível, pois representa a atualização das potencialidades do princípio inteligente, uma construção ou criação de Deus para fins que ainda ignoramos. Como a essência é a mesma em todos os espíritos, encarnados e desencarnados ou encarnados em mundos inferiores ou superiores, a comunicabilidade dos espíritos é uma lei universal, regida por princípios naturais, como os de afinidade, justiça e amor. Essa lei de comunicabilidade mostra na prática o absurdo da teoria existencial da incomunicabilidade proposta por Kierkegaard. As dificuldades da comunicação humana decorrem do estágio evolutivo da Terra, mas já estão sendo superadas por todas as formas de desenvolvimento material e psíquico, particularmente pelo desabrochar progressivo da percepção extrasensorial, no processo de aprimoramento mediúnico do homem terreno. Um problema difícil é da transição do princípio inteligente para o reino nominal, após evolução nos reinos inferiores. Em O Livro dos Espíritos, Kardec se esquivou a esse problema, embora os espíritos o tenham colocado em algumas passagens. Em A Gênese, o volume final da codificação, que ele resolve enfrentá-lo através de comunicações com Galileu, dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pelo médium Camille Flammarion. Ali se define, no N graus 19 do capítulo 6 do referido livro, como uma iluminação divina esse momento decisivo. O espírito então recebe, com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos. E a comunicação acentua, unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu augusto selo. O espírito toma lugar no seio da humanidade. Há uma espécie de seres que não figura na ontologia espírita, a dos seres condenados para sempre ou voltados eternamente ao mal. A filosofia espírita não admite essa concepção aberrante da justiça e do amor de Deus. Há adversidades no processo de evolução dos espíritos, em virtude do livre-arbítrio, indispensável ao desenvolvimento da responsabilidade espiritual. Mas não há nem pode haver seres maus por natureza, pois isso estaria em contradição com o princípio da criação de todos os seres por Deus. Durante um século o espiritismo foi acusado de demoníaco por negar a existência de espíritos eternamente maus. Agora,
A própria teologia católica se modifica em suas bases para, graças a alguns pensadores corajosos, aproximar-se da concepção espírita. É conhecido o livro revolucionário de Giovanni Papini sobre o diabo e suas conclusões favoráveis à posição espírita. Menos conhecida é a posição do padre Teilhard de Chardin, que não avançou tanto como Papini, mas acabou afirmando que o condenado não fica excluído da ordem divina. Aliás, em linhas gerais, Chardin é uma espécie de aproximação conceptual do espiritismo, um referendum católico à doutrina espírita. A escala espírita que figura em O Livro dos Espíritos, a partir do N-grau 100, oferece-nos um esquema ontológico da evolução do homem. Não se trata, como lembra Kardec, de um esquema rígido, mas de uma simples classificação em linhas gerais, para orientação dos estudiosos. Encontramos ali as diversas ordens e graus dos espíritos, encarnados e desencarnados, com que nos defrontamos neste mundo. É uma classificação espiritual que tem a sua aplicação psicológica no tocante aos encarnados, oferecendo-nos uma curiosa tipologia que muito nos auxiliará nas relações sociais. A psicologia espírita, hoje em desenvolvimento, mostrará a validade e o interesse da escala espírita na orientação dos estudos de tipologia e caracteriologia. Como se vê, andam enganados os que pensam que o espiritismo é uma espécie de fuga à realidade. Além de mostrar-nos as dimensões ocultas do real, ele nos oferece possibilidades de maior compreensão e controle da realidade aparente ou existencial que enfrentamos na vida terrena. 6. Existencialismo espírita. A natureza existencial da filosofia espírita se revela na sua êxtase, ou seja, na sua posição dentro do mundo, enfrentando os problemas do homem em existência. Por isso mesmo o espiritismo não pode ser confundido com o existencialismo, mas não há dúvida que encontramos na sua investigação ontológica uma fase existencialista. E é essa fase que chamamos existencialismo espírita, a arena filosófica em que o espiritismo se defronta com o existencialismo protestante de Kierkegaard, com o existencialismo católico de Gabriel Marcel, com o existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre e assim por diante, armado dos mesmos instrumentos conceituais e colocado na mesma posição de pesquisa das diversas correntes existenciais da filosofia contemporânea. Nicola Bagnano, existencialista italiano, entende que as filosofias da existência podem ser divididas em 3 grupos, tomando-se como critério o sentido e o emprego que dão à categoria filosófica do possível. Esta categoria implica todas as possibilidades do homem como um ser na existência. A Bagnano estabelece a seguinte divisão. A grupo da impossibilidade do possível, formado por Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers e Jean-Paul Sartre, como figuras exponenciais. B. Grupo da necessidade do possível, com Louis Lavelle, René Lissem e Gabriel Marcel. C. Grupo da possibilidade do possível, iniciado pelo próprio Bagnano. Embora o grupo B constitua a área espiritualista, o existencialismo espírita se aproxima mais da posição de Bagnano, dadas as relações evidentes dessa posição com a natureza científica da conceituação existencial espírita. Tentemos uma explicação deste problema. Para o primeiro grupo as possibilidades humanas são irrealizáveis, para o segundo grupo são realizáveis. E mais do que isso, necessariamente se realizam graças ao absoluto, ao transcendente que supera a existência, aceitação dos conceitos metafísicos do ser e do valor numa perspectiva religiosa. Para o terceiro grupo, as possibilidades são que são, ou seja, possíveis em si mesmas, de maneira que não podem tornar-se impossíveis, nem apresentar-se como necessidades. A frustração de um possível não o anula, pois ele continua como possível, da mesma maneira porque uma hipótese pode ser submetida a uma experiência negativa, mas continuar válida e posteriormente se comprovar. A posição de Bagnano representa uma síntese, uma solução dialética dos impasses em que caíram os 2 grupos anteriores. E por isso mesmo se aproxima da posição espírita. Ao mencionar a êxtase da filosofia espírita estamos reconhecendo nela uma estrutura ontológica. A filosofia espírita é um ser conceitual, como todos os sistemas filosóficos,
mas livre dos prejuízos do espírito de sistema, porque sua estrutura é dinâmica e aberta, sem nenhuma ossatura dogmática. Expliquemos. Os dogmas da filosofia espírita são princípios de razão e não postulados de fé. São os filamentos de uma estrutura lógica e por isso mesmo flexíveis. Assim, podemos discernir nessa estrutura suas hipóstases ou regiões ontológicas. 1. O êxtase, no sentido berkeleano de relação inicial, em que o ser permanece fechado em si mesmo, é o momento em que a filosofia espírita nasce do sensível, do concreto, pelo processo científico da indução, a partir do exame dos fenômenos, o momento em que ela se fecha na existência como um ser no mundo. 2. O êxtase em que ela se abre na própria indução em direção à transcendência, na formulação de seus princípios metafísicos. 3. O êxtase, em que ela se define como uma nova concepção do ser, uma nova cosmovisão, que partiu de um ponto existencial terreno para abranger todo o universo. Assim, o que chamamos de existencialismo espírita é a filosofia espírita da existência, a parte dessa filosofia que encara o homem no mundo, da mesma maneira que o ser sai a que se referia Heidegger. Até o aparecimento do espiritismo, o pensamento espiritualista era platônico, admitia o pressuposto de uma realidade metafísica da qual decorria toda a realidade física. O espiritismo assumiu a posição aristotélica, buscar na realidade concreta a sua essência possível e dela partir para as induções metafísicas. O Livro dos Espíritos começa com a afirmação da existência de Deus, mas já vimos que essa existência se prova na própria existência do mundo, que Deus pode ser encontrado num simples lançar de olhos sobre a natureza. Temos de figurar Kardec educador, a estudar o ser humano para poder educá-lo, Kardec magnetizador, a estudar a influência magnética do homem entre os homens para poder conhecê-los melhor, Kardec cientista, a observar os fenômenos físicos em sessões mediúnicas e posteriormente a investigar os problemas do desprendimento espiritual durante o sono, numa série de experimentações rigorosamente controladas, para podermos compreender a posição existencial do espiritismo na abordagem do problema do ser. Os problemas comuns das filosofias da existência são precisamente os problemas espíritas, o homem como um ser no mundo, a existência como uma forma peculiar da vivência humana, uma atualização absoluta, segundo Bolchanski, e um constante refazer-se no tempo, o ser humano como um projeto que atravessa a existência, que nela parece feito, a facticidade humana se constituindo de subjetividade, afetividade e liberdade, de maneira que o homem é um ser atirado ao mundo com o nascimento, para avançar em direção à morte, através do desespero, da angústia, da dor. As filosofias da existência procuram resolver esses problemas pela investigação fenomenológica, a partir dos dados do existir, que é, na verdade, a própria vivência do mundo. Essa vivência se caracteriza pela percepção da fragilidade humana que gera o desespero e a angústia do homem. Nas correntes espiritualistas, como em Marcel, a angústia é substituída pela esperança conferida pela fé, mas essa solução metafísica não consegue repercutir nos demais pensadores. Heidegger considera o homem como ser para a morte, mas essa definição pessimista é atenuada pela sua afirmação de que o ser se completa na morte. Toda essa temática existencial está presente na filosofia espírita. Bastaria lembrarmos, por exemplo, o livro famoso de Leon Denis, um clássico do pensamento espírita e continuador da obra de Kardec, intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para vermos como a posição existencial da filosofia espírita se entrosa na corrente existencial da atualidade. Mas o Livro dos Espíritos, contemporâneo das obras de Kierkegaard, o iniciador dessa moderna corrente filosófica, já coloca os problemas existenciais de maneira precisa, como veremos a seguir. Comecemos pelo problema da facticidade. Com o nascimento, o homem aparece feito no mundo. Sua facticidade se compõe do seu corpo e do seu psiquismo, corpo e espírito, de sua afetividade e sua liberdade, sua capacidade de percepção e seu livre-arbítrio, e esta facticidade está carregada de possíveis, das possibilidades que irão se desenvolver na existência. O homem parte,
como uma flecha, do ventre materno para o berço, deste para a vivência do mundo, atravessando a existência como um projétil, para atingir o seu alvo na morte. Numa perspectiva puramente existencial, o homem, na sua facticidade, não tem mais do que possibilidades, mas estas possibilidades vão se atualizar na existência, nos limites permitidos pelas circunstâncias. Não há, portanto, uma essência no homem, considerado o homem como existente, mas apenas possibilidades. Sartre define a essência do homem como um suspenso na sua existência, pois a essência humana vai ser elaborada através da sua vivência no mundo. Essa essência, portanto, só se completa com a morte, com o fim da existência. Isto nos lembra a imortalidade memorial do positivismo de Comte. O que o homem fez na existência é que constitui a sua essência. Com a morte o homem se acaba e sua essência permanece no mundo como um simples fato cultural. Não obstante, a vida do homem é uma paixão inútil, um esforço constante de superação, de transcendência. O animal vive, mas o homem existe, e esse existir se caracteriza pela paixão, pelo impulso de transcendência conscientemente dirigido. Só existe o homem que segue esse impulso. É fácil compreender que as filosofias da existência, à maneira do que Kardec dizia das ciências, avançam paralelas ao espiritismo até certo ponto e depois se detêm, perplexas diante do mistério. O momento em que elas se detêm é o limiar da interexistência, esse intermúndio em que o ser se completa na morte, mas no qual se passam também fatos da mediunidade. E nesse momento que o existencialismo se transcende a si mesmo para transformar-se em interexistencialismo. A filosofia espírita da existência não se limita ao existir no mundo, como um fato simplesmente fenomênico, mas graças ao conceito de mediunidade oriundo de investigação científica objetiva e nela desenvolvido descobre o existir no intermúndio, que os gregos já conheciam como o existir dos deuses, e descobre ainda o suceder das existências no mundo como um processo palingenésico inerente a toda a natureza, que os gregos também conheciam. Assim, a filosofia espírita, em seu êxtase existencial, ilumina os problemas obscuros do existencialismo. A facticidade misteriosa se explica pelo fazer anterior do ser, através do desenvolvimento do princípio inteligente e sua projeção na existência como ser humano. Atravessando a existência, como um projétil, o projeto existencial, o homem completa na morte não seu próprio ser, mas o ser do corpo que chegou aos limites de suas possibilidades, nem a sua própria essência, mas apenas a essência de uma existência, através da vivência das experiências necessárias ao seu atualizar progressivo. Para a filosofia espírita o corpo não é uma instância ontológica, mas uma instância existencial. Da existência material o ser passa para a existência espiritual, mudando de instância existencial, substitui o corpo físico pelo corpo energético do perispírito. E na existência espiritual encontramos ainda o problema existencial da facticidade com todas as suas implicações. O espírito aparece feito no plano espiritual, dotado de um corpo que foi elaborado anteriormente, de um psiquismo que se desenvolveu na vivência mundana, com sua afetividade e sua intelectualidade preparadas nas existências sucessivas e consumadas na derradeira existência material. Não obstante, e até por isso mesmo, a existência espiritual é uma transcendência da existência material, é o momento em que a síntese do em si e do para si, que Sartre considera impossível, se realiza no em si para si, ou seja, na existência espiritual que, para os gregos, era divina e os levava a chamar os espíritos de deuses. Mas o conceito de mediunidade ilumina também a existência terrena, dando-lhe uma nova dimensão. O existente homem no mundo adquire a condição espírita de interexistente homem no intermúndio. O avanço das ciências psicológicas está comprovando essa realidade já demonstrada pelo espiritismo e sustentada pela filosofia espírita. A descoberta da percepção extrasensorial provou que os rígidos limites existenciais não correspondem à realidade existencial. Há, na própria existência terrena, corporal, mundana, uma realidade psíquica superando e envolvendo a realidade puramente vital do homem. E quando Heidegger se refere ao ser no mundo, como mito sem, ser com outros,
o ser social, e a Zen, ou coexistência, vida social. Temos de acrescentar a esses dois conceitos a dimensão mediúnica das testemunhas de que falava o apóstolo Paulo, dos outros espirituais que nos envolvem e, portanto, da convivência espiritual que experimentamos através da existência. Para a filosofia espírita da existência, o existente se define pela mediunidade. Esta consiste na faculdade normal, nem sobrenatural nem paranormal, de percepção extrasensorial e, portanto, de comunicação com os existentes do intermúndio. A dinâmica e a mecânica dessa comunicação são estudadas em O Livro dos Médiuns, que é um desenvolvimento dos problemas mediúnicos de O Livro dos Espíritos. O existente atualiza as suas possibilidades mediúnicas que lhe ampliam a consciência de si mesmo e da sua natureza existencial, através do desenvolvimento mediúnico, que não é apenas o sentar-se à mesa de sessões para receber espíritos, mas principalmente aguçar a visão espiritual, entendendo-se por visão todo o complexo da percepção extrasensorial. Esse aguçamento equivale a um transcender dos limites existenciais, pois é um liberar progressivo da percepção global do espírito, um escapar da prisão sensorial orgânica para outras dimensões da realidade. O existente, com essa atualização dos seus possíveis espirituais, torna-se um interexistente, um ser no intermúndio. Mas o intermúndio não é um conceito espacial e sim um conceito hipostásico, não é quantitativo, mas qualitativo. A intuição grega dos deuses se converte na realidade espírita dos espíritos e a do intermúndio espacial na realidade do intermúndio psíquico. O interexistente não é apenas intuição, nem apenas hipótese, ou formulação teórica. Pelo contrário, o interexistente é uma realidade histórica, antropológica, que podemos encontrar em todos os tempos e lugares. Foram interexistentes os videntes e profetas de todas as épocas, os xamãs e pajés das tribos selvagens, os oráculos, as pitonisas, os taumaturgos de todas as religiões. São interexistentes os médiuns e os paranormais de hoje, os gênios de todas as épocas, os fundadores e propagadores de religiões. A história da filosofia oferece-nos as figuras de Sócrates, Platão, Plotino, Descartes e Bergson como interexistentes. Na história da psicologia temos o caso recente de Carl Jung. Na história política e militar as figuras de Joana d'Arc, Abraham Lincoln, Mackenzie King, do Canadá, Lord Oding, comandante da RAF na defesa de Londres durante a última Guerra Mundial, e assim por diante. Os casos famosos de Francisco Cândido Xavier e José Pedro de Freitas, Arigó, foram objeto de estudos numerosos, inclusive um estudo do primeiro como interexistente, publicado no livro Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, de Roque Jacinto. O conceito espírita de interexistente se comprova na realidade histórica e na realidade cotidiana das nossas próprias existências, quando não em nós mesmos. O problema da comunicação, que a partir de Kierkegaard o existencialismo colocou de maneira dramática, Kierkegaard rompeu o noivado porque não podia comunicar-se nem mesmo com a noiva, considerando como única forma de comunicação a do homem com Deus, o outro, segundo sua expressão. Esse problema é amplamente resolvido pela filosofia espírita da existência. A comunicação é uma categoria filosófica do espiritismo que tem amplitude cósmica. Vemos em O Livro dos Espíritos que o fluido universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo da palavra. O homem pode comunicar-se às maiores distâncias. Daí a validade da prece, que é forma de comunicação. As experiências atuais de telepatia à distância confirmaram essa tese espírita, a ponto de levarem os cientistas soviéticos, materialistas, a se empenharem nas pesquisas telepáticas. O aguçamento da visão espiritual pelo desenvolvimento mediúnico implica um problema filosófico de comportamento. A filosofia espírita da existência coloca esse problema em termos de moralidade. Opõe-se assim aos sistemas orientais de desenvolvimento artificial das faculdades psíquicas, por entender que esses sistemas perturbam o equilíbrio existencial do homem. Só a moralidade, a evolução moral do ser e, portanto,
O desenvolvimento de suas potencialidades espirituais pode permitir à criatura humana o aguçamento de sua visão espiritual. Cada existência é um processo condicionado pelas anteriores e pela preparação do ser no mundo espiritual. Tem o seu plano e os seus limites, sendo estes determinados pelo grau de desenvolvimento real do ser e pelos compromissos que o liga às circunstâncias terrenas. Qualquer tentativa de fuga a esses determinismos existenciais, o que pode ser feito em virtude do livre-arbítrio, atenta contra o equilíbrio moral do ser. Assim, a filosofia espírita da existência revela mais uma vez sua natureza de síntese do conhecimento, coloca-se entre as posições contrárias ao hedonismo materialista ou existencialista, de um lado, e do absenteísmo religioso ou místico, de outro lado, postulando a obediência às leis naturais, o que, no caso da concepção existencial, equivale ao respeito pela existência e seus fins. 7. Cosmossociologia espírita. A filosofia espírita foi a primeira a apresentar uma concepção cosmossociológica de ordem científica. Émile Durkheim trataria mais tarde de um tipo de cosmossociologia anímica ao referir-se às cidades gregas do período arcaico, em que deuses e homens conviviam em estreita comunhão com a natureza. L'Évolution pédagogique en France, VI, Pags. 138 a 9, e René Albert esclarece: as cidades gregas estão ainda muito próximas de suas origens culturais para haverem rompido o complexo de interações que ligam a vida social e a vida cósmica, bem como a vida psíquica individual e a vida social. O indivíduo forma a corpo com a cidade e esta com o meio que envolve. As divindades politeístas simbolizam ao mesmo tempo as grandes forças da natureza. Traité de Pedagogia Generale, Pags. 24 e 25. Mas é no espiritismo que a cosmossociologia se define como uma realidade nova, marcando um avanço decisivo no processo do conhecimento. Não se trata apenas da relação simbólica da fase mitológica, mas de uma relação positiva que se afirma em termos concretos e se confirma na investigação científica. Os críticos e adversários do espiritismo, que em geral desconhecem, não vacilariam em contestar essa afirmação, recusando às pesquisas espíritas o caráter científico. Mas já agora teriam de enfrentar também as conclusões da ciência em outros campos, como o da física, onde os conceitos evoluíram para uma verdadeira parafísica, da astronomia, onde a teoria da pluralidade dos mundos habitados entrou para o domínio das possibilidades incontestáveis, da biologia, onde o problema da vida rompeu a estreiteza da concepção organocêntrica, da própria teologia, que passou a admitir, sob influência científica, além da existência dos seres invisíveis, a possibilidade de outras humanidades planetárias, e particularmente da psicologia, que através das pesquisas parapsicológicas acabou provando cientificamente as relações humanas pela percepção extrasensorial e admitindo a existência de entidades extrafísicas em relação com o nosso plano. Assim, as investigações espíritas e as provas que apresentam no tocante às possibilidades cosmossociológicas estão hoje referendadas pelo desenvolvimento das ciências. Negá-las e contestá-las com apoio em conceitos científicos superados é simplesmente recusar-se a aceitar as novas dimensões culturais do nosso tempo. Mas, para uma exposição metodológica do problema, devemos partir de um exame geral da cosmologia espírita. E a primeira verificação que temos a fazer é a da existência de uma cosmogonia espírita, uma teoria genética do cosmos que se enraiza na concepção bíblica. Os 3 primeiros capítulos do Livro dos Espíritos nos apresentam essa parte cosmogônica de tipo religioso, que nem por isso, entretanto, se afasta do campo filosófico. Pelo contrário, enquadra-se perfeitamente na tradição filosófica e nas fases históricas mais recentes da filosofia. Encontramos a afirmação de que o universo foi criado por Deus no item 37 do capítulo 3. O seguir, nos itens 38 e 39, os esclarecimentos possíveis dessa criação, que resumimos no seguinte: Deus criou o universo por sua vontade e os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Temos assim mais uma prova da natureza sintética do espiritismo,
no sentido de síntese histórica segundo a teoria de Arnold Toynbee a que já nos referimos. Toda a cosmogonia bíblica se encerra nesta simples afirmação: Deus criou o universo pela sua vontade. E, logo mais passamos à cosmologia científica, que começa por esse esclarecimento, hoje confirmada pela própria física nuclear: os mundos se formam pela condensação de matéria. Daí por diante, a cosmologia espírita se desenvolve na linha puramente científica, apresentando os 6 dias da criação como 6 períodos geológicos, a formação dos seres vivos como um processo evolutivo, a figura bíblica de Adão e Eva como simples alegoria, o aparecimento do homem em diversos pontos da Terra, o que determinou a variedade das raças, e o universo como um sistema de mundos habitados de acordo com as condições específicas de cada um. Tudo isso hoje é admitido no campo das teorias científicas. O capítulo 3 se encerra com a explicação do dilúvio bíblico como uma catástrofe parcial e local, o que foi posteriormente confirmado pelas pesquisas arqueológicas de Sir Charles Leonard Woolley no delta do Tigre e do Eufrates. O capítulo 4, que encerra a primeira parte de O Livro dos Espíritos, é dedicado aos problemas ontológicos que já estudamos. A segunda parte ou livro 2 se inicia com os problemas da origem e desenvolvimento espiritual do homem, passando logo a seguir ao campo da sociologia espírita que começa no plano espiritual. Isso porque o homem é primeiramente espírito e o mundo espiritual é o verdadeiro, normal e primitivo, do qual deriva o mundo corporal. É assim que passamos insensivelmente da cosmogonia à cosmologia e desta à sociologia. A escala espírita, simples esquema de classificação tipológica dos espíritos, em seu processo evolutivo, que começa no item 100 de O Livro dos Espíritos, é ao mesmo tempo um elemento da ontologia, da psicologia, da caracterologia e da sociologia espíritas. Podemos aplicá-las tanto aos espíritos em sua vida espiritual quanto aos homens ou espíritos encarnados no mundo corporal. Abrem-se no capítulo 2 do livro 2 as perspectivas da sociologia espírita em toda a sua amplitude. Compreendamos então a razão de Emmanuel haver declarado, em O Consolador, que o espiritismo é o iniciador da sociologia. Realmente, aquilo que podemos chamar de sociologia num sentido lato só apareceu até agora nas páginas de O Livro dos Espíritos. Porque somente esse livro nos propõe toda a extensão e complexidade do fato social e ao mesmo tempo nos mostra que esse objeto, como queria Durkheim que ele fosse encarado, é um objeto cósmico e não apenas terreno. A sociedade humana se projeta no infinito e se desdobra em sucessivas estruturas espirituais, angélicas, arcangélicas etc., rompendo até mesmo o conceito esferocêntrico ainda dominante em nossos dias, o da possibilidade de vida apenas em esferas planetárias, como resíduo do velho geocentrismo. Porque os espíritos vivem não somente nas existências planetárias, como a nossa, mas no espaço, ou seja, nas amplidões do infinito, em hipóstases do universo que não podemos sequer chamar de regiões, pois na verdade não sabemos como são, que aspecto apresentam. Assim, a sociologia espírita entranha-se na própria ordem cósmica. Um fato social terreno está ligado ao universo, determinado por leis universais. É, portanto, um fato cósmico. Há 2 ordens de fenômenos que nos permitem verificar esse entrosamento no próprio mundo sensorial, a palingênese e a mediunidade. A primeira, que não é apenas reencarnação, pois não se aplica somente à vida orgânica, mostra-nos aquilo que o Livro dos Espíritos afirma constantemente: tudo se encadeia no universo. Verificamos através dela que tudo desaparece e reaparece, ou seja, que tudo se faz, se desfaz e se refaz, no eterno suceder das coisas e dos seres, como Heráclito já havia intuído, mas não em forma cíclica, em inútil e constante repetição, mas num processo de desenvolvimento regido pela lei de evolução. É o que vemos nesta admirável frase do fim do item 540 do referido livro: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. O segunda ordem fenomênica acima referida, a mediúnica, mostra-nos a unidade fundamental do universo e a sua diversidade instrumental.
O fato social terreno é de ordem instrumental, ocorre no campo das relações corporais, os corpos como instrumentos do espírito. Mas esse fato é produzido pelos espíritos e regido pela lei da mediunidade, lei básica das relações espírito-matéria em todo o universo. Além disso, as leis